Eu já entrei. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje, mais uma live, dia 28 de abril. E estamos começando a quarta ou quinta, não me lembro agora, a live do nosso escritório do Silva Ribeiro Advogados. Eu daqui a pouco vou incluir o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Sérgio Igor Lattanzi, um grande amigo, advogado especializado em direito tributário, com largo currículo, grande parceiro de diversos trabalhos. Então é um prazer imenso, mais uma vez, conversar com todos vocês. Hoje, excepcionalmente, hoje terça-feira, nós normalmente fazemos às segundas as lives do escritório, mas em razão de compromissos ontem não pudemos fazê-lo. Mas estamos aqui hoje, na terça-feira, para tratar de um tema bastante complicado, como vocês sabem, bastante denso, que diz respeito ao direito tributário. Pois é, então, nada melhor do que trazer, portanto, para conversar conosco a respeito da matéria, o Papa da matéria, né? Um dos papas da matéria, que é o Dr. Sérgio Lattanzi. Querido amigo, vamos ver agora. Vou mandar o convite para ele. Vamos ver se ele já entra, para sem mais delongas, nós começarmos essa live. Olha, Sérgio, como vai? Tudo bem? Boa noite, professor Leonardo. Como é que estão as coisas? Boa noite, meu amigo. Muito bom também, professor Sérgio Lattanzi. Eu queria, antes de mais nada, Sérgio, dizer para você o seguinte: esta é uma iniciativa que nós, do escritório, começamos agora em razão dessa pandemia. Então, nós temos feito uma live toda semana, né? Até agora nós fizemos algumas, sempre às segundas-feiras, e aí todos tiveram o desprazer de me ouvir em todas elas, falando o tempo todo, né? Então, como eu já imaginei que estavam todos cansados de ouvir a minha voz, eu imaginei que, em razão disso, nós pudéssemos hoje fazer algo diferente. E aí pensei em chamar um amigo querido e que entende de uma matéria bastante densa, que é o direito tributário. E antes de passar a palavra para te apresentar, eu vou contar rapidamente uma história e você vai se identificar com isso, Sérgio. Eu tenho um amigo que é CFO de uma empresa multinacional. E ele, na realidade, atuou em vários países do mundo, né? E hoje está de volta ao Brasil. Então, ele foi CFO da mesma empresa nos Estados Unidos, foi no Chile, foi em alguns países da Europa. Ele comentava comigo, depois de algumas cervejas, né? Comentava comigo o seguinte, que na maioria, que nesses países, na realidade, em que ele atuou, num deles, não me lembro qual era, o maior número de funcionários que ele tinha no departamento que tratava do direito tributário eram 2, que aqui no Brasil ele tem 18, e todo mês ele paga multa de alguma coisa porque recolheram algo errado. Ou seja, o direito tributário no Brasil, assim como para todo o resto, não é para amadores, né? É um direito muito denso, muito complicado, repleto de normas que mal conversam entre elas, e é muito difícil, de fato, saber onde estamos pisando. Então é por isso que eu gostaria de contar com a sua presença hoje. E antes de começar a te fazer um monte de pergunta, queria que você se apresentasse aí aos nossos ouvintes, por favor. Bom, em primeiro lugar, agradecer o seu convite, o professor Leonardo, um querido amigo já de muitos anos, né? A honra, efetivamente, de estar participando, entendendo efetivamente o que vocês estão realizando através do escritório, e é muito importante que isso ocorra, ou seja, tentar esclarecer, né, os profissionais ou da nossa área, ou até profissionais de outras áreas que estão sendo afetados, principalmente nesse momento, né, professora? Então, agradecer realmente a participação das pessoas, agradecer o seu convite, para que a gente possa falar um pouquinho. Falando um pouquinho de mim fica difícil. Eu sou como é que se diz? Eu sou bacharel em Direito, né? Sou advogado, especializado em Direito Tributário,
mestre e doutor em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Professor da Faculdade de Direito União Anchieta na cidade de Jundiaí, porque hoje, né, moro perto da região, apesar de atender em São Paulo, você sabe muito bem, mas tentei me afastar um pouco dessa loucura, Não né? conseguiu, né? Não consegui, não consegui. E professor convidado da Universidade Mackenzie, no pós-graduação da Universidade Mackenzie, quando eles pedem, eu vou também de forma muito feliz, né, atender os pedidos dos professores, que normalmente é a pedido do professor Eduardo Maciel Ferreira Jardim, tá? Então, são essas as minhas qualificações ou desqualificações da realidade. Mas a melhor delas, eu vou lhe dizer qual é. Eu vou contar para todos aqui que nos ouvem como nós nos conhecemos. Eu não me lembro se eu já era mestre, era doutorando, se era mestrando, não lembro. E você também, né? E você criou um curso preparatório com uma amiga sua para a OAB, lembra-se disso? Em Itu, Exato, curso Melior. E aí eu fui chamado por você para dar aulas de processo civil, na verdade, para os pretendentes a advogados, né, que eram bacharéis e queriam OAB. E aí nós criamos toda uma didática diferente, criamos postilas específicas para o curso da OAB. Há muitos anos isso, né, Sérgio? Nem quero dizer quantos, porque denuncia muito a nossa idade. Mas há muito tempo. Olha, e foi um curso que deu muito certo sobre o aspecto didático. Ele teve um resultado prático em termos de aprovação violentíssimo à época, mas os cursos, infelizmente, o nosso sonho era muito maior do que o nosso bolso naquela época. Mas eu vou dizer por quê. Mas marcou, foi muito interessante. Mas eu vou dizer por quê. Veja, o custo não dava, porque depois das aulas, nós, professores, nos reuníamos e às suas custas ficávamos comendo, bebendo, é por isso que não deu certo. Mas, Sérgio, vamos lá. Mas vamos lá, Léo. Mas muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Então agora vamos trabalhar, né? Agora que a gente já fez um pouquinho de reminiscência, eu queria começar com uma questão para você, com uma questão mais abrangente, né? Perguntar a você, ou ver se é possível você dar uma pincelada rápida para quem nos ouve, de quais foram as principais medidas governamentais no âmbito do direito tributário que servem aqui para dar um afago, por assim dizer, ao empresário, um fôlego, né? Seja prorrogação de prazo, alguma eventual anistia, algum não pagamento de imposto, enfim, eu gostaria que você fizesse um rápido esclarecimento das principais medidas, então, que estão em voga à luz da Covid-19 para o empresário já tão maltratado no Brasil. Tá, ok. Então, vamos lá. Na verdade, é um bate-papo, né, que nós estamos fazendo. A primeira coisa que nós temos que observar, né, professor Leonardo, é o seguinte: nós somos numa situação realmente bastante atípica, não só no Brasil como no mundo, né? O Brasil, como sempre, é um pouco mais atípico que os demais, porque, observe, nos últimos dias nós já vimos com um problema econômico, né? Uma situação econômica que nós vimos saindo aos poucos, a lentos passos, mas estamos começando a sair de um problema econômico. Bom, veio o problema do Covid-19. Então, quando você começa a respirar, tirar a cabeça para fora da água, vem um problema desse. Como se não bastasse, né, nós temos um pequeno problema político nos últimos dias. Então, realmente, a nossa pandemia, ela não é só do Covid-19, ela é uma pandemia econômica, uma pandemia política e uma pandemia, claro, e especialmente, num primeiro momento, do Covid-19. Evidentemente que isso traz um desespero generalizado. Por quê? Quando você ouve uma pandemia e você detém ordens de um isolamento horizontal, fechando uma parte substancial das riquezas do país. Quais são as riquezas do país? As riquezas do país são as empresas, sejam prestadores de serviços, industriais, comerciantes e assim sucessivamente. Então, observe que isso trouxe efetivamente um desalento e um desespero significativo.
Vem ocorrendo determinadas medidas para minimizar esse alento? Vem, ok? E eu gostaria, seria interessante, por questões didáticas, nós dividimos isso em quatro partes, tá? A primeira seria prorrogação de pagamento de espécies tributárias, ou seja, de alguns tributos. Depois, redução, isenção e não incidência de tributo. Qual a legislação, quais as medidas foram tomadas pelo governo. Em terceiro lugar, as medidas de fomento, também que o governo vem tomando, ok? Em último lugar, falamos da chamada portaria número 12 de 2012. Ixi, essa vai dar uma confusão. Essa vai dar uma confusão, realmente não vai ser pequena, na verdade, não será pequeno o número de indagações em relação a essa portaria. Então, observe que, partindo dessa premissa, então nós podemos ter uma ideia mais ou menos do que vem acontecendo e qual a legislação. É importante salientar que a grande maioria dessas medidas, e hoje especificamente das que nós iremos falar, foram todas medidas deflagradas pelo governo federal, ok? Em termos de benefício tributário, em governo dos Estados-membros da federação ou dos municípios, tirando um aqui ou outro acolá, a maioria, efetivamente, não vem lançando medidas econômicas tributárias, pelo menos num primeiro momento, em função dessa pandemia que nós estamos passando. Então, observe, num primeiro momento, o que o Estado pensou, o que o governo federal pensou? Bom, eu tenho que prorrogar o pagamento dos tributos, porque a partir do momento que cria-se uma linha horizontal de isolamento, ou seja, o cerceamento da necessidade ou da possibilidade de você exercer as suas atividades empresariais, observe que você para com o seu faturamento. E é muito interessante observar também, principalmente no comércio e na indústria, a maioria das pessoas não pensam nisso quando leem o papel, mas nós que trabalhamos com empresas sabemos, quando ele realiza uma venda de serviço, de produto e assim sucessivamente, ele não realiza à vista. A grande maioria, né, das vendas de serviços, da venda de produtos, etc., não ocorre à vista. Portanto, você não tem o dinheiro em mãos para poder pagar. Então, dizer assim, não, mas o empresário tem o dinheiro, né, mas ele não está pagando, mas ele já recebeu. Não recebeu. Então, muitas vezes o pagamento fica para 30, 60, 90 dias, né, chamados nas empresas de 30, 60, 90 DD, que são dias de faturamento que são realizados. Então, observe que no mês subsequente à venda, os vencimentos dos tributos já estão lá. Mas o recebimento, ou seja, dentro do seu fluxo de caixa, o dinheiro não está. Então, no Brasil, eu costumo dizer o seguinte, o empresário, além de pagar tributo, ele é o banqueiro do Estado. Por quê? Porque ele banca o Estado antes de receber. Na verdade, ele está emprestando dinheiro, que ele não recebeu ainda, né? Ao contrário de nações mais desenvolvidas, em que primeiro você ganha dinheiro, depois você paga o tributo, aqui não, aqui nós pagamos o tributo antes do dinheiro entrar no caixa. Mas voltando, observe que no primeiro momento, ou seja, uma vez numa palestra, estava até uns representantes da Receita Federal nessa palestra, eu dizia o seguinte, que cabe aos governantes, isso em todos os âmbitos, né, federal, estadual, municipal, que leiam as fábulas infantis, começando pela galinha dos ovos de ouro. É incrível como eles não leram, ou ninguém leu para eles, ou se eles ouviram a história, se eles leram, eles fingem que não existe. Então, observe que, na verdade, não é um favor, é uma necessidade. Então, por exemplo, nós podemos observar que a partir de abril foi suspenso pelo governo federal, ou seja, foi prorrogado, ou seja, postergado o pagamento do quê? De fundo de garantia por tempo de serviço. Então, os depósitos realizados pelos empresários tiveram uma prorrogação de 90 dias. Então, aqueles que venceriam em abril, maio, junho e julho. Então, julho. Em maio, junho, julho e agosto. Então, observe que houve uma prorrogação. Além disso, um outro benefício. Ou seja, o parcelamento em 6 vezes desse período. Ou seja, esses 6 meses que foram postergados, eles podem ser pagos em até 6 meses depois dessa carência desse prazo. Exatamente. Certo? Então, imaginemos os fatos geradores do mês 6, que venceriam no mês 7, no mês 7, que venceriam no mês 8. Então, você vai realizar o pagamento
no mês 7 ou no mês 8, o do mês mais uma sexta parte desses 90 dias, ok? Então, é importante observar o seguinte, que não há nenhuma exclusão, ou seja, você vai continuar sendo devedor. Agora, qual a grande vantagem? Exato. Há um fôlego no caixa, pelo menos enquanto estamos na situação presente. Exatamente isso. Tentar dar fôlego ao caixa das empresas, em primeiro lugar, né? Para que ela tenha tempo para ter os seus recebíveis, que ainda nós não sabemos direito, né, como isso vai acontecer dentro desse período, e se haverá modificações ou não, só o tempo nos dirá. Tá. Além do fundo de garantia, Sérgio, tiveram outros também. Queria que você falasse um pouquinho da contribuição patronal tão pesada, né? Que castiga tanto o empresário. Perfeito, perfeito. A contribuição social patronal, que é a mais substancial das contribuições sociais, e por que ela é mais substancial? Porque, observe, o empresário paga 20% sobre a folha de salário da parte dele. Mas de 8,75% a 11% do sistema S. Sim. Então, nós estamos falando de uma contribuição só por parte do empregador de 28% a 31% sobre a folha de salário, ok? Perfeito. Então, essas contribuições patronais também foram prorrogadas pelo período de 120 dias. Ao contrário do FGTS, foram 90, que deu um mês a mais. Então, seriam 4 meses de postergação para o pagamento, de prorrogação para o pagamento das obrigações patronais. Deixando bem claro também, né, professor Leonardo, que a obrigação patronal não é aquela descontada do empregado. Tá, claro. Né? É aquela exclusiva do empregador. Aqui é descontada do empregado, não tem prorrogação. Claro. Ok? Até porque, qual a ideia? Se você já descontou, claro, né? Na prática não é isso, na verdade, mas é o empregador que arca com todos os custos, né? Na realidade. Eu costumo dizer o seguinte, chega no dia do pagamento, o empregador vai no banco, saca dinheiro e toma dinheiro emprestado para pagar o salário. Ele não pega dinheiro emprestado para pagar 1.000 com desconto para chegar a 900, ele pega o dinheiro para pagar os R$900 do empregado. Né? Sérgio, dá licença um pouquinho. Teve uma ponderação, vou te cortar de vez em quando, porque tem uns comentários interessantes. Imagina, à vontade. Teve um comentário que eu achei muito curioso, disse o seguinte, ok, deu um fôlego, mas e depois, se a economia não decolar, isso tudo, essa bomba vai estourar no colo, melhor, no bolso do empresário, né? E aí eu vou falar o seguinte, depois eu vou te provocar, já fica pensando sobre isso, deixando mais pro final, porque eu vou perguntar se você acha possível a gente alegar fato do príncipe, a teoria do fato do príncipe, para não pagar imposto. Mas vai pensando nisso que a gente começa lá na frente. E a Isildinha está perguntando quais os tributos que foram permitidos à prorrogação. E, Isildinha, nós estamos falando justamente disso agora. Já falou do fundo de garantia. O FGTS, a contribuição patronal. Isso. E o professor está esclarecendo a contribuição patronal agora. Tem outros, né? Vamos lá. Tem o PIS e a COFINS, também houve uma prorrogação de 120 dias, portanto, os vencimentos de abril e maio, eles foram prorrogados para agosto e setembro, ok? Isso. Então, voltando, FGTS, prorrogação de 90 dias com parcelamento da diferença desse período de competência por 6 meses. Perfeito. Contribuição social patronal, ok? Aquela do empregador 20% mais sistema S, prorrogada por 120 dias. PIS e COFINS, aquele sobre o faturamento, aquela contribuição social, também 120 dias, ok? E uma que vai interessar certamente para alguns dos nossos ouvintes, aqui, nossos amigos que estão participando dessa conversa, que é a prorrogação da entrega da declaração do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Isso me interessa, viu? E a prorrogação também do pagamento da cota única e da primeira cota. Tá? Como, teoricamente, todos sabiam, dia 30 era o último dia para a apresentação da declaração e o pagamento da cota única, correto?
ela foi postergada, foi prorrogada por 60 dias. A entrega da declaração, então ela pode ser entregue até o dia 30/6. Agora, é interessante observar o seguinte, se você quiser se beneficiar do pagamento em cota única, né, e a primeira cota também, observe que ela deverá ser realizada até o dia 6 de junho. Olha a pegadinha. Então, na prática, senhoras e senhores que têm valores a pagar, apresente vossas declarações até o dia 10 de junho para realizar o pagamento. Dia 10 de junho, ou seja, a entrega pode ser feita até o dia 30 de junho. Mas o pagamento da cota única tem que ser feito até o dia 10. Ou seja, na prática, você precisa entregar no dia 10. Senão você não tem o valor da cota única. Quem tiver a pagar... Claro. Né? Lógico. Perfeito? Então, dia 10. Observe que a grande vantagem de tudo isso, na realidade, além da postergação, é não haver o acréscimo de consectários, como juras, multas e assim sucessivamente, ok? Mas voltando, né? Não é uma benevolência, não é porque as pessoas são boazinhas. Na realidade, o Estado faz isso porque ele está visualizando o momento que nós estamos passando. E observe que, por último, é muito interessante observar que refere-se à medida por a resolução 154 do Conselho Gestor do Simples Nacional, né, que prorrogou o pagamento em 6 meses dos tributos federais, mas de apenas 3 meses em relação aos tributos estaduais e municipais. Observe que esta competência do Comitê Gestor, ela não pertence individualmente aos estados e nem aos municípios, ok? Portanto, mas esse benefício, ele cinge-se especificamente o quê? Às pessoas que estão inseridas no sistema simplificado. É isso que eu ia te perguntar, só para o simples, né, Sérgio? Só para o simples. Para as empresas, então, que lucro real não vale. Essa prorrogação... Lucro real, verdade... lucro presumido... Não sendo o sistema simplificado, as empresas simplesmente elas estão sob a égide do pagamento dos tributos estaduais e municipais sem nenhuma concessão até agora, sem nenhuma prorrogação até agora. Então é só para quem está no Simples Tributário, no Simples Nacional. E aí você tem essa prorrogação quanto aos tributos federais 6 meses e quanto a esses estaduais, né, de ICMS e o imposto sobre serviços seria 3 meses, é isso? 3 meses, exatamente. Algumas municipalidades, é importante aqui destacar, principalmente no interior, Jundiaí ocorreu, Indaiatuba ocorreu, aqui perto da região onde eu me encontro, algumas prefeituras prorrogaram o prazo do ISS dos profissionais liberais, inclusive até IPTU, tá? Mas essas situações são bem pontuais. Tá, Sérgio, na cidade de São Paulo, eu está comentando, houve uma falha no áudio, então só para eu recapitular, nas empresas optantes, então, pelo Simples Nacional, os tributos federais, houve prorrogação de 6 meses, em relação ao ICMS, que é estadual, 3 meses, e o imposto sobre serviço, na verdade, 3 meses. Isso está numa resolução, né? CGSN na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 154 de 2020. Perfeito, obrigado. Então, imagina. Ótimo. Bom, então, vamos lá, vamos prosseguir. Até aqui são essas que foram prorrogadas, ou seja, são as contribuições, os tributos que foram prorrogados, ok? Ok. Agora nós temos o quê? Aqueles que sofreram redução, isenção e não incidência. Ok. Tá? Então, observe que a contribuição do Sistema S, SESC, SENAI, SENAC, etc., tal, todas as contribuições, como eu disse a você, que são pagas também pelo patrão, pelo empregador, elas variam de 8,25% a 11%, as contribuições, ok? O que ocorreu? Com a medida provisória 932 de 2020, elas foram reduzidas em 50%. Perfeito. Mas é importante salientar que essa redução é por prazo determinado. Ou seja, o prazo é de 90 dias. Okay. Então, durante 90 dias, paga-se só 50%. Esses 50% não serão cobrados a posteriori. Houve, de fato, a redução pela metade. Exatamente. Houve aqui o quê? Redução da alíquota, em 50%.
Então, esses meses não será aplicada a alíquota integral, a alíquota terá redução de 50%. Tá. Outro fenômeno que é uma isenção, ok? Aqui, na primeira foi redução, a segunda isenção em relação ao imposto sobre operações financeiras, ok? Agradados pelo decreto 10.305 de 2020, perfeito? Então, de abril, os fatos geradores de abril até 3 de julho não haverá incidência do imposto sobre operações financeiras. Então, IOF okay? não tem de 3 de abril a 3 de julho. A 3 de julho, tá? Então não haverá incidência do IOF nas operações realizadas nesse período. Tá. Então observe que aqui é uma isenção. É uma isenção efetivamente deflagrada de forma determinada. Por que isenção? Porque nós sabemos que aí depende de quem? Da pessoa que detém a competência para conceder ou não. Não é uma ordem constitucional. Claro, é uma norma imunidade, né? Diferentemente da imunidade, a isenção que você conhece muito bem. Pela lei, né? Exato. Perfeito. Exatamente. E por último, a não incidência a título de ajuda compensatória, pago pelo empregador que fatura até mais de 4.800.000. Observe que a medida provisória... Vamos lá. Peraí, deixa eu só simular essa questão para quem está nos ouvindo. Ou seja, essa medida provisória 936 é aquela que traz uma série de benefícios trabalhistas. Um deles é a suspensão do contrato de trabalho. Bem, para a hipótese de suspensão de contrato de trabalho, para as empresas então, que faturam ou que faturaram, né, 2019, mais de 4.800.000 reais, essas empresas elas podem suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários, mas elas têm que pagar 30%. Esses 30%, exatamente, segundo a medida provisória, não tem natureza salarial, não é isso? Exatamente. Eles chamam de natureza compensatória. Perfeito. E por ter essa natureza compensatória, é que elas podem ser abatidas como despesa e também da base de cálculo do lucro líquido das empresas. Olha só. Então você pode abater de todas as empresas, qualquer faturamento? Não. Aí é um dos problemas que ocorreram com a medida provisória. Ela limita entre empresas que faturam entre 360 mil a 10 milhões a utilização desse abatimento. Então, empresas que faturaram em 2019 de 360 mil até 10 milhões poderão utilizar, realizar o abatimento. Então, pode abater do lucro líquido essa ajuda compensatória. Da base de cálculo do lucro líquido, esses valores. Agora, e as empresas que faturam mais de 10 milhões? Elas estão excluídas. Mas qual o sentido? Elas estão excluídas. Não há o menor sentido. E aí fere o princípio da isonomia. É isso que eu ia perguntar. Ou seja, Sérgio, as empresas que faturam mais de 10 milhões, você enxerga a possibilidade delas entrarem na justiça para pleitear esse mesmo benefício? Com toda a tranquilidade. A dedução, na verdade, dessa verba indenizatória. Exatamente. Perfeito. Então, observe, poderão sim abater porque não há menor justificativa. Porque nós estamos falando de um valor pago a título de compensação. Então, não importa se o seu faturamento é de R$1 ou de 1 bilhão. Claro. Ou de 1 bilhão de reais. Lógico. Não existe a natureza da compensação. Exato, exatamente. E observe que essas empresas, claro, elas são mais oneradas em face do seu faturamento, ok? Mas elas estão sendo oneradas, ao contrário das outras, né, que um faturamento menor, etc., tal, observe que nesse caso, elas estão tendo que arcar com 30% mesmo com o contrato suspenso. Claro. Então, é uma despesa. Agora, essa despesa que eu pago a título de compensação, não posso abater da minha base de cálculo quando for apurar o meu lucro líquido? Não há justificativa. Perfeito. Okay? Então tem aí já uma discussão judicial pronta para as empresas que faturam mais de 10 milhões. Exatamente. Para as empresas que faturaram mais de 10 milhões ou tiveram receitas superiores a 10 milhões no ano de 2019, podem e estarão fazendo. Bancos, grandes empresas, multinacionais, certamente, se já não fizeram, estarão atrás fazendo. Okay? Aliás, 10 milhões, venhamos e convenhamos, é um faturamento
de 900 mil, né? Menos de 900 mil por mês. Então, não vai atingir só, né, claro, não. as empresas. Muita empresa média está dentro média, está dentro desse faturamento. Agora, dessa categoria para poder precisar. Veja, você já falou sobre eventual diferimento, sobre prorrogação de imposto, já falou de isenção, né, tratado aí por força de atos normativos durante a pandemia. Eu queria te perguntar se você tem conhecimento, ou você poderia dizer, se houve algum estímulo, na verdade, por parte do governo, alguma linha de financiamento, um crédito mais barato, que possa socorrer o empresário. O que o governo acabou realizando é o chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego. Esse Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, ele criou também um fomento, uma forma, né, de empréstimos realizados pelos bancos, evidentemente a disponibilização dos recursos vem do governo federal, ok? Com recursos vantajosos. Empréstimos com percentuais vantajosos. Então, observe o seguinte, a limitação, ou seja, esse empréstimo só poderá ser tomado para pagamento para a folha de pagamento dos funcionários. Tá. Primeiro lugar, tá? Segundo lugar, poderá ser pago em até 36 meses. Terceiro lugar, o prazo de carência é de 6 meses, ou seja, tomou empréstimo, a primeira prestação começa a ser paga 6 meses a posteriori, ok? E os juros de 3,5% ao ano. Que em termos brasileiros é muito camarada, né? É um milagre, né? É uma coisa, poderíamos dizer até que maravilhosa, mas a gente sabe que as instituições financeiras nunca perdem, então não irão perder, ainda é mais do que a poupança provavelmente deve estar dando. Sérgio, então, voltando... Esse crédito facilitado, por assim dizer, veio por meio de da provisória também, né? Da provisória 944 de 2020, né? É a 944 de 2020. Agora, estão tendo informações, pelo menos até alguns dias atrás, as instituições estavam alegando dificuldade de se levar a efeito esse empréstimo por falta de regulamentação do Banco Central. Mas precisa de regulamentação? Eu acho que não precisa ter absolutamente nenhum tipo de regulamentação. A própria medida provisória já tem força de lei e acabou a brincadeira. Num primeiro sentido, num primeiro momento, até imaginei que poderia ser uma forma do banco não querer se emprestar esse tipo de valores. Até porque os valores são baixos, os percentuais de remuneração não são altos, âmbito Brasil, né? Nós estamos falando no âmbito do Brasil. E, em segundo lugar, a probabilidade da inadimplência ela pode ser significativa. Ok? É possível. Mas observe o seguinte, isso não justifica. Se o banco negar e criar um prejuízo para a empresa... Ação de obrigação de fazer. Do banco. Eu também acho. Aí você sabe melhor do que qualquer um como eu acho ingressar que cabe ação para obrigar o banco a realizar o empréstimo nos termos da medida provisória. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, Sérgio, deixa eu te tratar de uma outra questão, que é bastante interessante. Eu não sei se quem está nos ouvindo tem esse conhecimento. Há uma portaria do Ministério da Fazenda, a indigitada portaria número 12, né? 12 de janeiro de 2012. Né? Essa portaria, ela traz, na verdade, uma hipótese para quando há, como presentemente existe, né, o reconhecimento do estado de calamidade pública. Então, por essa portaria, em estado de calamidade pública, ficam prorrogados os tributos federais. Veja, como é uma portaria do Ministério da Fazenda, diz respeito, pelo menos em princípio, tão somente aos tributos federais. É de âmbito federal. Mas, veja, desde 2012, portanto, há esta legislação, falando lato sensu, que permite, então, em estado de calamidade pública, a prorrogação desses impostos federais. Como é que isso tem funcionado na prática? Pelo seguinte, porque, independentemente dela, você acabou de dizer, nós estamos há 37 minutos conversando, e você trouxe uma série de medidas por meio de medida provisória. Algumas delas para dizer, basicamente, o que está, né, nesta portaria.
Olha que coisa curiosa. Então, a pergunta que uma das perguntas, das várias que eu tenho para te fazer é a seguinte, né? Para fazer valer a medida provisória, essa medida provisória não, a portaria número 12. Veja, se eu não tiver um tributo federal contemplado numa dessas medidas provisórias, eu posso me valer dessa portaria? Como? Simplesmente não pago? Ou teria que entrar com uma ação judicial para não pagar invocando a portaria? Essa é uma só pergunta para temperar. Eu já emendo outra na sequência, porque você vai continuar falando, que é a seguinte: isso vale, de fato, só para tributos federais e com relação aos tributos estaduais? Será que eu não poderia, já que não há aplicação automática, por meio de ação judicial, buscar o mesmo entendimento, até por uma questão de isonomia, até por uma questão, invocando aí o princípio da isonomia, da igualdade, também para os tributos estaduais? Perfeito. Vamos lá, vamos por partes. Essa portaria número 12, ela é de 24 de janeiro de 2012, evidentemente foi criada à época por outras situações, foram problemas de plantio que nós tivemos no Brasil, etc. E algumas pessoas dizem o seguinte, mas não foi para essa situação que foi criada a portaria. Bom, observe, né, que tentar saber o que pensa o legislador, qual era a vontade do legislador, principalmente no direito público, é totalmente dispensável, não me interessa. O que me interessa é que existe o ato normativo, no caso uma portaria, um ato infralegal, ok? Chamada, né, de fontes formais secundárias, que seria a portaria, que permanece em vigor. E é perfeitamente aplicável. Absolutamente aplicável. Porque estamos em estado de calamidade pública, por ato normativo. Entretanto, a Fazenda, num primeiro momento, se demonstrou arredia à portaria, dizendo que ela precisaria de complementação, ou seja, outras portarias para dizer quais os tributos. Ora, se diz todos os tributos federais, claro, prorrogado por 3 meses, não há o que se explicar. Tentar explicar isso já está explicado, não precisa. Portaria de portaria. Aí, José Augusto perguntando, o caso do INSS, por exemplo? Uhum. O INSS se aplicaria também nessa hipótese? Se eu posso invocar a portaria? Dos tributos federais. Tributos, claro. Gênero. Tributo, gênero. Tributo, gênero. Gênero, claro. As espécies, impostos, taxas, contribuições sociais, de melhoria, empréstimo compulsório, aplicar-se-ia a todas as espécies do gênero. Então, diante da recusa, o que fazer? Em face dessa aversão, né, por parte de evidentemente, para que o contribuinte siga de forma tranquila e não venha a ser penalizado futuramente, evidentemente que ele deve procurar a ordem judicial. Por quê? Porque se ele procurar mandado de segurança. E alguns juízes, inclusive, pedem para emendar inicial. Emendar para quê? Para inserir os tributos estaduais e municipais. Opa, pera um pouquinho. Vamos lá. Você entra no mandado de segurança para aplicar a portaria federais que não há medida provisória, enfim, em vigor. E aí o juiz diz o seguinte, não, você emenda trazendo os tributos estaduais e municipais. Em tese, para uma portaria que só se aplica a tributo federal. Só se aplica a União. O juiz está advogando para a parte aqui. Advogou para o contribuinte. Mas aí não teria um problema de competência, meu caro? Porque claro que teria. Cai entre nós, Justiça Federal e Tributo Federal. Observe que toda vez que a matéria envolver tributos federais, a competência é da União. Claro. Ok? Agora, mesmo indiretamente. Agora, se eu tiver uma ação, mandado de segurança, só tratando de ICMS, por exemplo, que é um tributo estadual, aí não tenho, na verdade, como eu não estou invocando nenhum tributo federal, não atrai a competência da Justiça Federal. A competência seria da Fazenda Pública Estadual. Estadual, exatamente. Entendi. Agora, observe o seguinte, esse é o momento das suas aulas produzirem efeitos práticos violentíssimos, que é a integração e a interpretação das normas jurídicas. As pessoas reclamam pela ausência de legislação. E claro que há ausência de previsibilidade em várias situações. Por quê? Porque essa situação é ímpar. Mas no caso, com devido respeito, tem legislação. O que não há
é para o tributo estadual e municipal que dá para invocar aqui uma série de princípios, A portaria. isonomia, para tentar avocar a mesma regra. Mas o fato é que, mesmo diante de norma expressa, a Receita se recusa a reconhecer uma portaria dela própria de 2012. Dela própria. Exatamente. Mesmo que venha realizando, emitindo algumas portarias, prorrogando o prazo, observe que não haveria necessidade. Poderia se utilizar da portaria número 12 de 2012. Agora, algumas pessoas dizem, mas eu posso utilizar essa portaria para o Estado e para o município? Observe que é uma portaria federal. Né? Ou seja, ela está voltada ao tributo. Ela pode ser utilizada como exemplo para que nós possamos suscitar princípios constitucionais, ok? Como isonomia, proporcionalidade, a ocorrência de caso fortuito, de imprevisibilidade, força maior, ok? Então, isso não significa que o Estado e o município... Que alívio, né? Claro. Agora, Sérgio, já que você tocou no ponto, azar o seu. Porque eu vou te fazer uma outra pergunta. Que eu acho Vamos lá. Eu estou tomando muita água por causa disso. É a seguinte. Bem, há uma teoria, que é uma teoria que com plena aplicação no direito civil, também no direito do trabalho, expressamente previsto na CLT, que é a teoria do fato do príncipe. Né? O que é isso, para a gente explicar para quem está nos ouvindo? É quando... o príncipe, que é o ente governamental, né, ele cria por determinado ato que impede, pode até dificultar sobremaneira, mas normalmente inviabiliza a atividade empresária. Então, é o que tem acontecido. Então, que particularmente, para usar um exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo previu algumas atividades que são essenciais. As outras têm que estar fechadas, né? Então, as lojas de shopping center. Então, isso inviabiliza, né, os restaurantes. É claro que os restaurantes podem trabalhar com delivery, mas não atende ao público. Então, esse ato, o ato do príncipe, pode, em certa medida, inviabilizar a atividade empresária. Se isso acontecer, diante desse ato emanado pelo poder público, eu tiver inviabilizada a minha atividade empresária, eu posso invocar o fato do príncipe com a finalidade de não pagar tributo, é o seguinte, olha, você inviabilizou minha atividade empresária. Então, em razão disso, eu não vou, porque a culpa é tua, Estado. Não vou pagar tributo. Eu vou deixar de pagar os tributos que seriam devidos em razão disso. Você vê essa possibilidade? Olha, eu venho pensando muito nessa situação e voltando, né? A importância de conhecer bem os princípios, né, as antinomias do direito, os preceitos basilares. Observe que, como você bem disse, o fato do príncipe, ele é criado quando o Estado inviabiliza, né, a empresa a ter continuidade. E aí ele tem que se responsabilizar por causa disso, então ele tem que arcar com esse ônus. No direito do trabalho, né, a previsibilidade, não me lembro o artigo, eu não consegui decorar 3 artigos do CTN, você imagina se eu vou lembrar do artigo da CLT. Né? Mas o direito do trabalho é muito claro, esse posicionamento, dizendo que quando se cria inviabilidade e tal, não sei o que lá, o Estado é obrigado. No próprio direito administrativo e também no direito civil, quando o Estado, no contrato, ele cria, né, uma situação unilateral, e ele é o responsável exclusivo por essa situação, então ele tem que pagar. Olha que loucura. Será que nós poderíamos alegar isso em relação a uma pandemia? Que a culpa seria do Estado? Observe, eu estou dando uma de advogado do diabo aqui, na verdade. Né? Então, assim, agora, imaginemos que o Estado tem várias soluções, todas elas eficazes, identicamente eficazes. Discricionariedade. E optam pela pior ao invés da melhor, eu começo a me convencer que podemos utilizar o fato do príncipe aí. E com a finalidade de não pagar tributo. Ou seja, dentro da sua
dentro do seu raciocínio, que me parece bastante interessante, você teria que demonstrar o seguinte, que, na verdade, a atividade empresária ficou inviabilizada em razão de uma escolha do ente governamental, do Estado, que, na sua área de discricionariedade, optou por uma que teve essa consequência, mas ele tinha outras soluções possíveis dentro do sistema que não inviabilizariam a atividade empresária. Ou seja, se a gente não fizer essa demonstração... Então, a gente tem, basicamente, que entender, por exemplo, pegar o discurso do presidente da República, gravado, e dizer o seguinte, olha, é uma autoridade máxima, não é? Do Poder Executivo no Brasil. Ou eu estou enganado? Não é. Não. Eu vou pegar o discurso do presidente, o Sonario falou, pera um pouquinho, né? Segundo o próprio presidente, você poderia ter viabilizado a atividade empresária. Na verdade, não precisaria dar um lockdown tão forte assim. Então, em razão disso, você é o culpado e você tem que pagar. Muito bem. Agora, deixa eu avançar um pouco. Pior. Deixa eu piorar a sua situação. Que a gente já está indo para o final, eu queria ser um pouco mais maldoso, né? E aí, então, como sempre. Mas como que você faria isso? Eu tenho que entrar com uma ação judicial para declarar, na verdade, que o Estado, em razão de culpa do Estado, tive uma atividade empresária, que ele tinha outras possibilidades, e em razão desta declaração judicial, eu passo a não ser devedor do imposto. Enquanto isso, vem execução, eu corro em tutela provisória e digo o seguinte, lá na frente, algum dia, talvez, eu vá ganhar essa ação judicial, né? Então não posso ser cobrado. Eu deposito tudo isso judicialmente. E se depositar não adianta. É pelo seguinte, a pessoa está sem dinheiro para pagar, Sérgio. Bom, isso ela não vai fazer. O que ocorre é o seguinte, uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a medida liminar ou a tutela antecipatória. Se você conquistá-la, o Estado não pode te executar nesse inteirinho, ok? Então, aí, se você conseguir, perfeito. Agora, eu gostaria de deixar claro o seguinte, talvez, isso eu estou maturando ainda, talvez o não pagamento do tributo, quando fruto de parcelamento e havendo fluxo de caixa, ok? Ou seja, havendo recebimento, talvez não seria a melhor saída. Penso eu que, num primeiro momento, seria possível, sim, pelo menos a utilização para prorrogar até o momento em que eu tenha condições, ou que a situação volte à normalidade. Mas daí não é fato do príncipe, é? Não é fato do príncipe. Nós estamos falando em prorrogação, mas já estão utilizando isso, houve até uma liminar nesse sentido, que um magistrado, ele utiliza o fato do príncipe para suspender o pagamento. Você sabe olha que interessante. Eu sei que, vamos lá, você não assistiu, mas na primeira live que eu fiz, tratando de direito civil, as questões relacionadas ao direito civil, eu tratei também do fato do príncipe e também falei quando tratei das questões trabalhistas. E, na minha opinião, eu acho que situações excepcionais exigem soluções excepcionais. Eu sou francamente a favor da aplicação não só dessa, teoria da força maior, no caso fortuito, teoria do fato do príncipe, teoria do fim da causa contratual, teoria da imprevisão, de forma a moldar a situação ao caso concreto. Ou seja, eu acho perfeitamente possível esse raciocínio que você colocou. Dizendo o seguinte, aqui não está completamente inviabilizada a atividade. Eu quero continuar com a atividade empresária. O que inviabilizou o fato do príncipe foi justamente eu pagar imposto durante esse período que eu estou sem nenhum faturamento. E não se consegue, em termos racionais, que eu tenho que pagar tributo sobre algo que eu não faturei. Não faz nenhum sentido lógico, né? E aqui nós temos duas ponderações, Sérgio, para caminhar já para o final, diz o seguinte, uma da Isildinha, que pergunta o seguinte, mas no caso, a pandemia, né, foi o Ministério da Saúde que alertou o fechamento das empresas. Eu posso alegar fato do príncipe? Falei, é sobre isso que a gente falava, Isildinha. Exatamente, né? Não é simples essa resposta, né? É claro que eu usei um exemplo para ajudar o raciocínio do Sérgio, não que eu concorde, para dizer o seguinte, bem, se de um lado tem o Ministério da Saúde falando que precisa fechar, que nós precisamos de isolamento social, de outro tem o presidente falando que não precisa, né? Então, veja,
aqui não há resposta pronta. O que a gente está dizendo, e nesse ponto eu e o Sérgio concordamos, é que sempre é possível uma discussão judicial tratando especificamente do caso concreto, mostrando a vicissitude daquela situação. E aí a Karine aqui complementa com 2 observações, Sérgio, dizendo o seguinte: comércio fechado por imposição da autoridade pública, ela é peremptória. É fato do príncipe. Nesse fato, aqui eu concordo. É fato do príncipe, sim. Agora, por quê? Porque ele fechou, ele obrigou o fechamento do comércio. O que o Sérgio disse, de forma bastante interessante, diz o seguinte: mas espera um pouquinho, mas será que se ele não tinha outra alternativa? Será que isso é fato do príncipe? Se ele não tinha alternativa se não fechar, né? E aí eu achei essa ponderação muito interessante, e acho que a gente precisa meditar, por isso a importância. E aqui eu tô indo para a conclusão, porque daqui a pouco derrubam a gente só tem 1 hora, nós temos mais só 7 minutos, Sérgio, para dizer o seguinte: a importância de sempre, na verdade, consultar um advogado à luz do caso concreto. Não há soluções prontas no direito, né? Produto de prateleira não existe aqui. Ainda mais numa situação como essa. É preciso entender qual o ramo da empresa, se podia ou se não podia continuar aberta, ou se mesmo fechada, ela pode se valer do e-commerce, né? Se ela pode continuar tendo atividade pelos meios virtuais, né? Todos nós precisamos nos reinventar. Não só as pessoas físicas, e um exemplo disso é o que nós estamos fazendo hoje aqui com vocês, né? Eu e o Sérgio, nos reinventando, conversando, trocando ideia com vocês pela internet, né? Pelo Instagram. As pessoas jurídicas terão que fazer o mesmo, ou seja, terão que se reinventar. Então, pode parecer cômodo, e é complicado dizer que a culpa é sempre do Estado. Será que a empresa não teria também que, na medida do possível, viabilizar a sua própria atividade empresária, mesmo que não possa atender a população? Esse tipo de questionamento acho que pode ser muito, muito interessante e proveitoso, mas tem que ser travado judicialmente. E aqui, Sérgio, temos um elogio, dizendo que esse nosso bate-papo está muito interessante para a gente marcar outra. Prometo marcar proximamente outro bate-papo. Eu passo, então, agora, Sérgio, para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar essa live. Você disse muito bem. Eu vi outro dia uma frase que é muito interessante. Quando voltarmos ao normal. Na realidade, quando voltarmos ao novo normal. Exato. Porque o normal que nós conhecíamos, certamente, ele não vai existir mais. Como você disse, nós nos reinventamos, as pessoas estão se reinventando, estão repensando também em relação a isso. Então, isso é muito importante que a gente observe. Uma outra situação é realmente, nós vamos ter que aguardar, porque essa é uma situação ímpar. Os efeitos, não há como se iludir, serão nefastos. A conta, ela vai vir e vai vir de forma significativa. E já está vindo para todo mundo, só que ela vai ser... Agora, vamos ver como os governantes, como os legisladores vão se portar, porque já se fala em majoração tributária. Opa! Volta a fábula da galinha dos ovos de ouro. Aumentar de quem? Aumentar o tributo sobre o quê? Então, o próprio Estado vai ter que reaprender. Né? E agradecer mais uma vez o teu convite, professor Leonardo, e todas as pessoas que participaram e tiveram a paciência de me ouvir aqui. Você sempre com brilhantismo, mas hoje teve um gordo chato aqui. Foi ótimo, Sérgio. Eu queria mais uma vez agradecer a você a disponibilidade por atender esse convite. Foi muito interessante. Imagina. Acho que a discussão, você vê o Júlio aqui, Guzzi, dileto amigo e parceiro, dizendo que foi de altíssimo nível o debate, é verdade, foi de altíssimo nível mesmo. Isso eu agradeço a você, que subiu bastante o nível das lives com a sua participação hoje. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado, voltamos a falar, eu te chamo para a próxima, porque
eu tenho vários assuntos que eu não consegui tratar com você hoje. E já te adianto falar sobre doação, né? Sobre doações para a gente tentar ajudar no combate à Covid-19, que cá entre nós não está tendo estímulo governamental. Tá bom? Nenhum. Tá bom. Meu querido, um forte abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Um grande abraço, boa noite a vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.